Olá, este é mais um episódio do CapivaraCast, especial para quem está se preparando para provas e avaliações de conhecimentos gerais e atualidades. E quem nos ajuda aqui nessa missão é o professor Araré Carvalho, doutor em Ciências Sociais. Professor, obrigada por continuar aqui com a gente nesse especial. Obrigado, Gabi. Gostei da missão. Professor, nosso tema hoje é relações de desigualdade no Brasil, né? Falamos há tanto tempo nesse assunto e por que esse problema não se resolve? Não é só no Brasil, é bom a gente deixar claro isso, mas no Brasil realmente você tem razão, ele se persiste há muito tempo. E quando a gente fala de relações de desigualdade, é tanto relação de desigualdade de gênero, racial, social, mas como a gente vai tratar dos outros, a gente pode focar um pouco mais na relação de desigualdade social, que tem muito a ver com renda, né, Gabriela? Não tem como a gente pensar em melhorar a qualidade de vida das pessoas e diminuir a desigualdade se a gente não falar de renda. Eu estava até vendo essa semana uma passagem do Adam Smith, né? Adam Smith escreveu a Bíblia do capitalismo, né? Que é a riqueza das nações. Ele fala lá, não dá para a gente imaginar que uma nação vai ser grande e forte se a gente tiver muita desigualdade, né? E perceba, não é nem um comunista falando, não é nem um socialista falando, é o pai do capitalismo moderno, né? Que vai inaugurar lá na riqueza das nações. E ele aponta isso por quê? Porque ele vai dizer, olha, as pessoas têm potencialidades, né? As cidades, os estados têm potencialidades. E quando a gente não desenvolve essa potencialidade, é igual você ter uma fábrica com muita máquina parada, ou você ter terra e não produzir nela. Ou seja, está ficando ocioso. E deixar ocioso o potencial de produção é você ficar mais pobre. Então, uma sociedade mais igual é uma sociedade mais rica, é uma sociedade menos violenta e é uma sociedade melhor para todo mundo. Você pode dizer, isso aí não me afeta, eu estou aqui no meu carro blindado, eu tenho meu trabalho, eu ganho bem, mas isso te afeta de uma maneira indireta ou direta. Primeiro que você muitas vezes, assim, te afeta enquanto cidadão, se você tiver consciência e se sentir incomodado com isso, como muita gente sente, né? Porque eu não posso ser feliz completamente se eu não ignorar a condição dos outros, do ponto de vista de cidadão, do ponto de vista de cristão, como você quiser enxergar. E também, Gabriela, a questão do medo, da insegurança, né? E se você tiver mais gente trabalhando, ganhando mais, você tem mais gente consumindo o seu trabalho, você pode, por exemplo, você pode cobrar mais caro a sua consulta, você vai ter mais clientes. Então, isso impacta a nossa vida diretamente de todas as formas. Porque muita gente fala, isso aí é muita coisa de caridade, de dó, de pena. Não é isso. É uma questão meio lógica. Uma sociedade mais rica, uma sociedade com mais trabalho, uma sociedade com mais renda, vai afetar a gente de maneira positiva, tanto na convivência, enquanto sociedade, mas também no nosso trabalho indiretamente. Entendi. E até para a questão de incentivar, né? Eu acho que quando a gente consegue todo mundo ganhar, né, próximo do outro, não ter essa desigualdade tão diferente, né, incentiva mais as pessoas. Sim, né? Incentiva, né, primeiro, porque também a gente tem que pensar, né, a pessoa fala, mesmo quando o Brasil teve uma condição de melhor empregabilidade, quando a gente tinha 4, 5% de pessoas desempregadas só, a massa salarial, que é a soma dos salários, era muito baixa, porque a maioria dos salários é de um salário, um mínimo e meio, 2 salários mínimos, e isso é muito pouco para a nossa realidade. Uma pessoa que precisa pagar aluguel, comprar comida, ela não vai gastar, ela não vai ter dinheiro para gastar, por exemplo, num procedimento estético, não vai ter dinheiro para gastar no restaurante. Às vezes não fecha nem o básico, né? Nem as contas básicas, né? Por isso que a gente precisa trabalhar muito isso no Brasil. E aí a gente fala, é necessário, é mais do que urgente isso, a gente atacar esse problema. Tá certo. E o cenário da desigualdade mudou nos últimos anos? O que a gente tem nos últimos anos, Gabriela, a gente teve um aumento da qualificação, de maneira geral, os cursos superiores, né? A gente teve um aumento de 2002, 2003 para cá, com FIES, ProUni, maior acessibilidade ao ensino superior, mas isso não necessariamente se converteu em melhores empregos, isso é interessante, porque o que é importante a gente marcar é que só a formação, ela não garante que a gente vai ter empregabilidade, porque você precisa ter o quê? Oferta de emprego. E oferta é o quê? Você precisa ter... O que gera emprego, no final das contas? É alguém consumindo. E para consumir, você precisa ter alguém trabalhando. E para trabalhar, você precisa ter um bom salário para poder consumir. Então, é o paradigma da Tostines. Vocês são muito novos, vocês não devem lembrar, mas antigamente tinha uma propaganda da Tostines que dizia: Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? São as duas coisas. Como ela vende sempre, você tem que produzir sempre, então ela vai estar sempre fresquinha. A relação trabalho e desigualdade social é a mesma. Se a gente consegue gerar empregos e aí você tem pessoas qualificadas para esses empregos, você tem melhores salários. Agora, se a gente tem pessoa qualificada e não tem emprego para eles, não adianta muito. Aí você vai ter gente trabalhando
trabalhando em trabalhos precários ou trabalhos uberizados, como a gente diz. Então a gente tem isso. E por outro lado, a gente teve as políticas de transferência de renda, né, que surgiu lá no governo ainda Fernando Henrique, em 94, né, e foi se intensificando de lá para cá, que é uma política importante, mas ela é transitória, né, ela é uma política de passagem, que tem que ajudar a pessoa a sair da condição de miséria dela, mas também tem que apontar para alguma superação, para que ela consiga transcender, para que ela consiga não precisar mais disso. É uma medida de emergência necessária, porque passar fome é muito triste. Mas também só não passar fome e não ter mais nenhuma aspiração também é tão triste quanto, né? Sim, com certeza. E nas provas, como que esse tema pode ser cobrado? A questão da desigualdade, ela cai em muitas frentes. Ela pode cair relacionada ao emprego, como a gente falou aqui agora, né? Então a gente pode falar muito do que a gente já conversou um pouco sobre esses empregos precários e uberizados. A gente pode falar da desigualdade racial, desigualdade de gênero, mas na desigualdade social, geralmente a gente pega ela e como ela impacta em outras coisas. Por exemplo, como a desigualdade social impacta no acesso à saúde ou no tratamento que você deve ter. Como a desigualdade social, ela acaba gerando na pessoa um próprio desalento de procurar novos trabalhos e qualificar. Ou seja, você vai discutir desigualdade social, mas sempre rebatendo em algum outro tema. Como ela impacta em outra coisa. Por exemplo, a gente vai conversar em breve sobre alimentação, a gente pode falar como a desigualdade social impacta na qualidade da alimentação. Tá bom? Certo, professor, obrigada por compartilhar aquele conhecimento com a gente hoje. Obrigado a você. Até mais.